Fala comigo, galera, e aí? Como vocês estão? Estamos muito felizes de estar aqui, mais um Lighthouse Podcast. Hoje com uma pessoa muito especial, um prazer muito grande para nós estar recebendo essa pessoa aqui e espero que você seja edificado. Meu nome é Guilherme, se você não me conhece, aqui do meu lado está meu amigo Júnior. Paz do Senhor, galerinha, bem-vindo para quem está aqui pela primeira vez, quem está acompanhando a gente, está com a gente faz tempo, bem-vindo de volta. A gente queria incentivar você já tá divulgando, tá dando like, tá compartilhando com seus amigos, famílias e tá nos ajudando a divulgar isso aqui. A gente sempre fala isso, não é sobre nós fazendo essa obra sozinha, a gente quer divulgar corações de pessoas que têm caminhado com Deus, que eles têm vivido, e a gente precisa espalhar isso. A gente conta com vocês a tá nos ajudando, a tá abraçando isso, esse projeto que a gente tem feito. Cara, e que honra ter você aqui com a gente. É muita alegria, a gente tá começando e já ter alguém com peso e importância para o que a gente tem vivido hoje, porque o mundo tem... Eu queria estar tendo menos peso, né? Mas a América não tá sendo boa. Tá ajudando. Eu que o diga, cara. Esses 8 anos aqui me fizeram ganhar alguns pesos. Amém. Amém por isso. Mas, André, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra poder estar aqui nessa mesa, bater um papo com você, aquilo que você tem vivido. E obrigado por ter aceitado o convite. Que é isso, uma honra. Prazerzão estar aqui. E aí? Pergunta de começo, de princípio. Para quem não conhece, talvez não participa do meio evangélico, gospel, igual a palavra é usada, mas quem é o André hoje? Quem é o pastor André hoje? Eu sempre falo que o André é um filho de Deus que por acaso canta, né? Então a nossa identidade sempre tem que estar em o que o Abba fez com que nós fôssemos do que o que nós fazemos. Né, a nossa identidade ela flui a partir de quem nós somos, e o que nós fazemos é só uma consequência de quem nós somos, né? Tem muita gente que faz, mas não é, mas todo mundo que faz, né? Então eu sempre falo que eu sou um filho de Deus, né, que por acaso canta. E tem cantado aí pelas nações. Sim. Nesses últimos meses só aqui, né, até o documento chegar. E aí começar a viajar de novo. Se Deus quiser. Cara, eu sei que você já contou isso mil e uma vez aí por aí, mas como que é a trajetória sua até aqui hoje? Nasceu no lar cristão, família cristã, bem... Eu nasci no lar cristão, meus avós de ambas as partes eram pastores, né? Na verdade, meu bisavô por parte de mãe era pastor e meu avô por parte de pai era pastor, né? Então, ambas as minhas famílias são cristãs, servem na igreja até hoje, né? São diáconos, né? E não tem melhor testemunho do que não ter testemunho, né? Então, eu lembro de um dia que a gente foi no evangelismo, cara, e aí a gente sempre escolhia uma pessoa para dar um testemunho, né? E aí a gente tava numa cidade, se eu não me engano era Osasco, e a gente chamou um menino, falou, cara, você pode ir lá dar seu testemunho. Sabe aquele menino mais crente que tem na igreja, assim, cara? Tipo assim, o cara nunca matou uma formiga, assim. Aí ele, não, posso. E a gente orando. Senhor, abençoa o testemunho do fulano, ser com ele, que vidas sejam tocadas e não sei o quê. Em praça pública. Pegou o microfone. Porque Jesus mudou a minha vida. Vocês não têm noção quem eu era. Vocês não sabem quem eu era. Cara... Eu entrei num relacionamento ruim, a minha me levou pra consumir droga e álcool, e aí eu comecei a ficar viciado em droga, cara, eu cheguei no ponto de assaltar minha própria casa, eu roubava a minha mãe, cara, teve um dia que eu cheguei, eu bati na minha mãe, a gente, mano, bater na mãe é quase blasfêmia contra o Espírito Santo, né, não tem você, quase irrevogável, um pecado sem perdão, né. Não, eu batia na minha mãe, cara, e eu era muito rebelde, não sei o que e tal, e Jesus mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Quem quer mudar de vida aqui, a galera? Levantou-se no meio da favela, levantando a mão, assim, chorando. Mano do céu, velho. Era o cara mais crente do rolê, ninguém sabia. Do testemunho, né? Cara. Aí, mano, ele terminou o testemunho e foi entrar na parte de trás da nossa barraquinha lá. A gente, mano, não tinha ideia do seu testemunho. Glória a Deus, nada, mano, eu inventei tudo, eu não quero estar de errado, mano. Falei, mano do céu. Agora você fez, agora você volta lá e testemunho, você não de errado, agora tu fez. Mas enfim, eu tenho o melhor dos testemunhos, que é não ter testemunho.
Então eu nasci nesse ambiente, né? Só que eu vim de um ambiente muito tradicional, extremamente tradicional, tão tradicional que não tinha banda na igreja que eu servi até os meus 23 anos. Né? E aí eu lembro uma vez que eu fui falar pro maestro, falei assim, maestro, vamos ter banda na igreja? Ele, não, porque banda não é de Deus. Eu falei, mas por que não é de Deus? Porque Jesus foi anunciado por um coral de anjos, não uma banda. Olha o nível, né? Isso não é piada. Assim. Então eu vim desse ambiente, né? Entendi. Então até eu entender que existia adoração, até eu entender que existia ministrar, né? Porque pra gente música era uma apresentação, era um coral que cantava uma música e você ficava lá ouvindo. Era isso, né? Então pra mim foi uma grande quebra de paradigma. Com 16 anos, eu tive um sonho onde eu me via ministrando com um violão e gente caindo. Eu não entendi o que era isso, não sabia o que era isso. Era totalmente novo. Totalmente, eu nunca vi ninguém caindo, nem sabia que pessoas caíam. Tipo assim, e não é cair no pecado, é na presença mesmo. Então, cara, assim, pra mim foi uma quebra muito grande de paradigma. Né, os meus pais, por mais que fossem crentes, não apoiavam no começo, né, o meu ministério. Meu pai tinha muito trauma por ser filho de pastor, então ele jamais queria que o filho dele fosse para o ministério. Meu pai veio de uma época que pastor não tinha cemitério para ser enterrado, porque os cemitérios eram das igrejas católicas. Né? Então meu avô não tinha dinheiro, meu avô não tinha nada. Né? Então meu pai passou por muita miséria, muita dificuldade. Então para ele, né, ministério remetia a isso, né? Então foi uma longa caminhada de perseverança, né? Cara, e eu olho pra isso, tipo assim, a gente não tem base nossa vida cristã, a gente nasceu num lar desse, mas você nasce com todo esse peso de ensino. E Deus começa a tratar. E a gente sabe que quando Deus trata, as coisas viram e acontecem, mas tem um processo. E a dificuldade de você falar, cara, eu tenho que deixar isso tudo debaixo da mesa, agora eu tenho que viver um novo algo por Deus. Cara, é muito difícil. Muito difícil. Porque fala, aquele é seu caráter. E eu não era casado, eu tinha que honrar meus pais. Acima do plano de Deus, eu tinha o decreto de Deus de que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Né? E meu pai, e não é que meu pai e minha mãe estavam me proibindo de. Cara, quase tive feito Pikachu aqui. Acima do decreto de Deus, eu tenho que honrar eles. E não é que meus pais estavam me forçando a nega Jesus. Não. Eles estavam falando que não queriam que eu fosse pro ministério. Né? Eles queriam Jesus, mas não queriam o chamado de Jesus. Pra mim, naquela época. Hoje já é diferente. Mas né? e como foi? Igual você tava falando aí, que aos 23 ainda, né, tava ali na igreja e o louvor não era. Não tinha um grupo ali, não uma banda. E como que foi essa transição de perceber, olha, Deus tá me chamando pra isso e eu não. Cara, a gente começou a ter um culto jovem na igreja, né? E esse culto, ele começou a acontecer em paralelo ao culto principal da igreja. E lá, a gente começou a tocar. Começou a ter banda, né? E aí, tanto é que aí a gente começou a fazer uns cultos lá em cima também, né? No culto principal. Mas lá que a gente começou a ter mais liberdade, mais autonomia. E, gente, não adianta. Eu sempre fui envolvido com missões. Você vai pra rua, cara, você vai ver demônio. Não tem como. Você vai ver um capetado, você vai ver alguém que vai ser curado, você vai ver alguém que vai ser liberto, sabe? Tipo assim, algo sobrenatural sempre acontece nesse ambiente. Então eu comecei a experimentar muitas coisas nessas viagens missionárias que a gente fazia, inclusive em adoração. E dentro da igreja que você viu do contexto, eles falavam que não existia? Tipo, eu não conheço. Eu sou bem leigo com conhecimento de igrejas gerais. A gente cresceu aqui... Chegou num ponto que a gente nem contava mais, saca? Tipo assim. Mas lá dentro não existia pra eles. Não. O mundo espiritual praticamente não existe. Não. Era muito tradicional, né? Assim, e quando você trazia os dons, era quase sensacionista, né? Então, os dons não existem. Os dons foram pra época dos apóstolos. Em que ano nós estamos falando aí, mais ou menos? 2000. São 22 anos, né? Mas são tempos modernos aí. Mas são tempos modernos. Sim, já tava rolando, obviamente, de BH. O nosso pastor pregava contra. Várias vezes eu era influenciado por líderes, né, na EBD, na classe de adolescentes, falando, esses negócios estão acontecendo aí em BH e tal.
Isso aí é sinal do diabo. Assim, cara. Fim dos tempos. E olha que interessante. A gente fala muito sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E poucos definem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que o contexto onde isso se dá é exatamente quando Jesus está sendo chamado de inspirado por Beelzebul. Quando ele começa a operar em milagres, começa a operar em curas por obras do Espírito Santo, mas os religiosos falam que não é Espírito Santo, é Beelzebul. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você declarar algo que é o Espírito que está fazendo, mas você declarar isso que foi o diabo que está fazendo. Uau. É muito pesado. Pesado, cara. Não é só falar mal, né? Abrir a boca para falar, eu não acredito. É você atribuir uma obra. Não, isso aqui não é Deus fazendo, isso aqui é o diabo. Obra do inferno. E é uma linha muito fina, né? Que às vezes a maioria das pessoas negligenciam isso, Total. achando que é normal, é só um pensamento, é só a minha mera opinião, né? Sim. O Bill Johnson fala, né, depois, porque assim, pra mim, era assim, existem nós, os tradicionais, batistas, presbiterianos, e existem os assembleianos, imorais, né, tá tudo errado, e acabou. Não existe assembleiano certo, né, ali na minha época, né, não existe o carismático. Bethel, Heidi Baker, Jesus Culture, tipo assim, isso pra mim não existia. Era tipo assim, é o assembleiano ou os batistas, ponto, né? Quando eu comecei a conhecer pessoas cheias do Espírito Santo, e que vivem, né, e Evangelho da Prosperidade, né? Tipo assim, quando eu comecei a conhecer pessoas que viviam cheias do Espírito Santo, mas se mudaram para Moçambique para ser missionário, isso foi tipo assim, minha mente ficava, eita, eu não conhecia isso, sabe? Quando eu conheci que os dons de Espírito são dados para que você seja testemunha de Cristo nas ruas, não, ninguém me falou isso. Quando eu comecei a ver que, tipo assim, batista, né, sempre acreditei que texto fora do contexto já é pretexto. Mas eu não considero o contexto da igreja de Corinto. Que Paulo não está ordenando, ele está dando uma consideração para uma igreja que era extremamente exagerada em dons. E aí ali ele fala, eu falo mais língua que todo mundo. Mas quando vocês estiverem no contexto de igreja, de culto, fala menos, melhor profetizar. Né? Então assim, isso é uma orientação para uma igreja, ele não está mandando. E não está muito menos mandando não ter oração em línguas. Ele só está falando para maneirar, né? Para então, não escandalizar, né? Exato. Mas isso foi um entendimento que veio vindo. Aí, só para concluir com uma frase que eu escutei do Bill Johnson, que, cara, foi uma das coisas que também abriu muito minha mente. Se você tem uma explicação para tudo que o seu Deus faz, então você não serve a um Deus, você serve a um ídolo. Uau. Então, tipo assim, eu falei, cara, se tudo que Deus faz aqui eu consigo explicar, então não é Deus fazendo. E não é acima, ele é igual, né? E não é ser contra a palavra. Deus nunca vai fazer nada contra a palavra dele. Mas, cara, eu tenho que ter um mistério, não adianta, né? Ele é Deus, Não né? adianta, E quando você começou, e nesse processo aí você começou, né, a estar ali ministrando, e aí você sair dessa denominação, assim, dessa cultura, e ser introduzido em várias igrejas, vários outros pensamentos, vários outros lugares. Como que foi para você lidar com isso? Porque uma coisa é ver as pessoas lidar, né? Outra coisa é a gente ter que lidar com a diferença. Cara, nós estamos... o homem espiritual que discerne todas as coisas. E Jesus fala, né? Maldito vocês que conseguem ver, olhar, ver se tem nuvem no céu, saber que vai chover, mas vocês não conseguem interpretar os sinais desse tempo. Né? Então existe um segredo muito grande entre a gente discernir o tempo que a gente vive. Naquele tempo que eu estava vivendo, não era só eu. E eu acredito que a mesma roda que girou ali está girando agora de novo. Deus não me separou, ele separou uma geração. Tanto é que quando eu e minha esposa a gente decidiu sair de lá, a gente foi para uma igreja que, cara, eu amo essa igreja de coração. Eu honro essa igreja, se chama IMOSP, Igreja Missionária Oriental de São Paulo, do pastor Daniel. E eles são uma igreja coreana com culto em português, né? E eu lembro que quando eu caí nessa igreja, eu fui com vários amigos meus para lá, né? Amigos meus muito íntimos de várias igrejas, a gente foi, todos se mudamos para lá. E quando a gente chegou lá, eu conheci algumas pessoas. Alessandro Vilas Boas, que estava chegando lá. Vitor Azevedo, que estava chegando lá. Isadora Pompeu, estava indo lá uma vez por mês, mesmo morando em outra cidade. Juliano Som ia lá.
Gregório McNutt, não sei quem conhece, um dos maiores evangelistas do Brasil, tá indo lá. Então, cara, Jesus convergiu uma geração. Mano, eu tenho uma foto lá marcante, assim, de uma vez que eu fui lançar o meu primeiro CD, e aí eu chamei alguns amigos meus que estavam lá, que ninguém era conhecido, e eu chamei pro pastor orar por nós. E aí tava Lu Melpídio, Isaías Saad, Alessandro Vilas Boas, Bruno Morada, Tom Molinari, Fernanda Ferro. Cara, tipo assim, uma geração inteira de ministros, sabe? E é essa convergência que eu falo que Jesus está fazendo de novo. Hoje a gente tá vivendo um shaking muito grande, né? Ele tá chacoalhando estruturas financeiras, estruturas emocionais, estruturas eclesiásticas. E eu acredito que essa próxima rodada ele tá de novo separando pessoas pro novo. Uau. E aí? Cara, é por informação, cara. Mano, e tipo assim, igual a gente falou, você vem de um contexto muito familiar, de família já de igreja, toda essa base e tal, e igual o que tá perguntando, eu quero saber tipo assim, dessa parte pessoal sua, porque quando você começou a ir a esses lugares, essas igrejas, isso não batia contra talvez a sua religiosidade que você tinha dentro de você? Cara, Deus veio e quebrou e eu sempre fui muito curioso pelo Espírito Santo, mesmo estando no ambiente tradicional. Eu lembro até hoje, assim como se fosse ontem, eu devia ter 8 anos, 7 anos, e eu lembro perfeitamente de um acampamento presbiteriano que eu fui. E, cara, a presença de Deus era tão grande no momento de adoração, que eu lembro que não tinha palavra, mano. A gente ficava 2, 3 horas chorando na presença de Deus. Um violão em voz. E eu lembro que a música que mais me impactou nesse tempo se chamava Te Agradeço, do Diante do Trono. Cara, eu fui profundamente marcado com 8 anos no acampamento tradicional presbiteriano, saca? E não só eu, um monte de crianças. E eu lembro isso até hoje. Então, eu acredito que Deus é calvinista e arminiano, né? A gente preparando no meio disso tudo. Então e ó que louco, depois de anos, eu tinha vergonha de falar em língua na frente dos meus pais, né? Um monte de coisa. E aí tem mais ou menos 2 anos atrás que meu pai veio falar a história, que a gente tinha uma tia, a minha família por pai de pai era muito conhecida entre os batistas. O meu tio-avô Gamaliel, ele escrevia hinos pro Inário Cristão, então era uma família muito tradicional, né? E tinha uma tia do meu pai que ela recebeu o Espírito Santo. E ela falava do Espírito Santo, foi tida como louca e expulsa da igreja. Uau. E cara, assim, eu vejo muito como um legado, cara, né? Um legado de fogo. Deus não vai deixar morrer uma brasa que queimou numa geração, né? E quando ele olha pra gente, ele olha gerações, né? Então, e a igreja que você congregava, que era dos seus pais, no caso, dos seus avós, era missionária? Bastante missionária? Era. Porque você desviava, você falou que você ia para os lugares. Qual foi a diferença agora com o lugar de entendimento, com o poder do Espírito Santo para fazer? Cara, era doido, porque nas viagens de evangelismo, a gente tinha muito poder do Espírito Santo. Na verdade, até hoje, os maiores milagres e experiências sobrenaturais que eu vi na minha vida foram todos nessas viagens. Até hoje. Então, cara, eu tava falando pro pastor, eu já cheguei de Kombi em favela e do nada veio um cara correndo, se ajoelha na nossa frente, perguntando por que nosso rosto tá brilhando, sem ninguém pregar pra ele uma palavra. O cara se converteu instantaneamente, ele era o chefe da boca da favela. Uau. A gente já tirou nosso uniforme, que a gente era de uniforme, né? Demos pra uma mãe lavar, a mãe ficou endemoniada segurando a nossa roupa, perguntando por que a roupa brilhava, porque a mãe não era crente. Cara, já foi cara que aceitou Jesus na nossa frente, entregou 5 jarrinhos de veneno, porque ele tava indo se matar e matar a família inteira. Mano, tipo assim... Uma coisa que testifica com isso, que a obra é do Espírito. Né? Não tem como, cara. E nesse período aí você já... as composições já estavam fluindo dentro de você ali, nada. Nada. E você não tinha ideia desse lugar ainda. Nem um pouco. Te levar. E na verdade eu até brinco, né? Que o ministério de adoração, ele
entre aspas, foi o que mais me tirou do evangelismo. Então, assim, é muito engraçado, né? E eu entendo que é uma estação disso, assim, mas eu nunca, eu lembro até hoje, a primeira palavra que eu recebi mesmo sobre isso, já era, sei lá, a quarta, quinta viagem que eu tava fazendo com esse grupo, que se chama Extreme Impact, e aí a gente foi, cara, numa assembleia daquelas do Reteté, numa vigília. E, cara, eu falei, Deus vai falar comigo hoje. Um dia antes eu tinha recebido o Espírito Santo. Um dia antes. Uhum. Foi uma experiência incrível. Eu, cara, caí no chão falando em língua. Fiquei 2 horas ali chorando. Uau. E aí no dia seguinte eu sabia que Deus ia me falar uma parada. Assim, ele me revestiu e depois ele ia me enviar. E aí nesse dia eu lembro que não sei até hoje o nome do cara, não sei que ele nem nada, mas ele desceu do palco, botou a mão em mim. Dali a 21 dias eu tava indo pra Austrália. Eu tava indo passar um tempo lá. E ele falou, em pouco tempo você tá indo pra Austrália. Só que depois de lá Deus vai te enviar pra América do Norte, pra Europa, pra América do Sul, e não vai parar. Uau. Então... E aí ele falou, Deus vai te dar canções, você vai começar a escrever a partir disso. E foi lá na Austrália que eu escrevi realmente minha primeira canção. E de onde veio o contato com a música antes disso? Eu sempre fui músico, desde os 9, 10 anos. Minha avó era professora de piano da igreja, né? Então ela me deu um piano. E aí eu fui curtindo, amando música. Desde pequenininho eu cantava no meu primeiro gradiente, né? E aí, com 14 anos, comecei a tocar guitarra, né, e violão, e foi. E nesse momento onde aí você começou a fluir nesse lugar de composição, adoração, você percebia que o que o Espírito estava te revelando ali era embasado naquilo que você tinha vivido, ou era algo apontando pro que viria? Cara, não, eu sempre falo, né, que a composição, ela é uma simbiose muito doida, né? Porque ao mesmo tempo que Deus inspira, você quer dar para ele, né? Então, cara, o rei Davi adorou diversas vezes. Primeiro que a adoração não é só música, né? Envolve sacrifício, envolve oferta, envolve, cara, seus pensamentos. Existem 7 palavras em hebraico para adoração. Existe a palavra de adoração prostrado, barak. Existe a palavra de mão levantada, adorar com a mão levantada. Existe a palavra terrila, que é uma adoração espontânea, um cântico espontâneo. Quando Miriam adorou a Deus, depois deles atravessarem, né, o mar, a palavra ali é terrila, né? Então ela liderou uma canção espontânea. Tem uma palavra que é adoração em voz alta, né? Então não existe, por incrível que pareça, não existe nenhuma palavra para adoração em silêncio. Então, se uma coisa que a adoração não é silêncio, né? Você não vê isso em nenhum lugar. Então, às vezes a gente tem até a oração silenciosa. Beleza, oração pode ser que sim, mas não existe adoração silenciosa. Mas, então eu sempre fui muito inclinado para música. Eu lembro que até nessa época da música, eu nunca desviei, né? Mas eu dei uma fraquejadinha, assim, né? Então eu lembro que uma época eu ouvia muito punk rock, hardcore, e tinha uma banda de hardcore, né? E aí, cara, o lugar mais fundo que eu desviei foi beber uma cerveja. Assim. E aí, uma crente, nós temos uma na nossa igreja que é assim. Doidão. E aí, cara, eu lembro que eu fui tocar, né? E eu precisava de uma guitarra, não tinha guitarra, eu pegava a guitarra emprestada. Falei, pai, se você me der uma guitarra, sabe, né? Eu vou tocar na igreja, né? Tipo assim, querendo enganar meu pai, né? Mas mal sabia que eu tava profetizando pra mim mesmo. E aí, cara, eu tive um encontro com Deus, não queria mais tocar, eu já tava tocando em bar, né? Em boate, não queria mais isso. E aí eu comecei a tocar como guitarrista, tanto é que eu comecei como guitarrista. Eu acompanhei como guitarrista o Jeremiah Bowser, que é meu grande mentor na adoração. Toquei guitarra para Gabriela Rocha,
pro Pedras Vivas, né? Então, muita gente até que me segue começou me seguindo como guitarrista, né? Da galera. Cara, uma parada interessante que vai ser contando, eu me pergunto porque a gente começou a congregar na igreja, a gente tá numa cidade pequena, a gente mora no Cape, numa ilhazinha, então a gente não viaja, a gente não sai, a gente converteu aqui, viveu a nossa vida aqui, então a gente não conhece a igreja, a gente conhece, você falou que viajou pra tantas cidades do mundo assim, e não que eu quero questionar o que você tá vivendo, mas às vezes você viver neste lugar, você poder me explicar, talvez explicar pra nós um pouco melhor, o que tem faltado lá fora, porque você falou, cara, é importante a gente ir e tá ser missionário, cuidar de vida, de pessoas. Eu vejo que sua mãe tem uma parada em Fortaleza, no Ceará, que cuida de mulheres lá. Não. Alguém da sua família? Não, eu me envolvo muito com a Shores of Grace, que resgata mulheres em rua e crianças, né? E você se vê, talvez assim, eu tô perguntando porque talvez você se vê num lugar de frustração, não por dizer frustração ministerial, mas de você tá viajando pra igreja, e parece que vai deixando de lado essas obras, como é que pode dizer? Essenciais. Que foi mandado Totalmente. pra igreja, tipo, você acha que tem que ter uma mudança? Cara, essa foi nossa conversa no almoço, né? Cara, a grande comissão não foi pra gente montar uma banda. A grande comissão não foi pra gente fazer um podcast, né? A grande comissão foi pra gente ir e fazer discípulos, né? Indo, pregando e faça discípulos. Então, eu tô exatamente nesse ambiente de... Pode ser usada a palavra frustração, mas de reflexão. De, será que nós estamos fazendo o que Jesus mandou? Porque quando eu olho, eu falo que eu só vivo no contexto da nossa igreja, a gente não sai. Parece que a gente está alimentando só a própria igreja. E quem tá de fora, fica de fora. E a não ser que por uma misericórdia de Deus divina, aquela pessoa entra. E mais ainda, nós estamos dando desculpas gospel para algo que Jesus nunca falou que ia ser. Por exemplo, né, um dia eu perguntei para uma menina, qual que é a sua motivação para cantar na sua igreja? Por que você canta na sua igreja? Ela, para que vidas sejam tocadas. Falei, exato, esse é o problema. A gente não adora para vidas serem tocadas, cara. A gente adora porque ele é digno. A gente adora porque ele é maravilhoso, ele é santo. Ele precisa ser adorado. Só que adoração não é para que vidas sejam tocadas. Amor, relacionamento, comunhão é para que vidas sejam tocadas. Então acho que a gente está fazendo muita coisa na igreja que não vai atingir a finalidade que é para ser. Então, cara, você quer realmente tocar vidas? Ame, viva, né? Se envolva. A gente tá falando sobre hoje a igreja. Ela é tão ocupada que você não tem tempo para discipulado, cara. Cara, eu vim de uma igreja, mano, a Poema, que aí depois eu fui, né, fiquei 4, 5 anos lá na Coreana, e aí, cara, conheci o Leandro Barreto, que é o meu pastor até hoje, um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Mudamos pra Taubaté pra estar perto dele, né? E, cara, assim, eu tenho discipulado, abrindo pra vocês, cara, eu tenho discipulado com o meu pastor de aí, você tá transando? Quanto você tá fazendo de semana? Porque se não fizer, você vai querer olhar pra outra, hein? Nesse nível. Cara, e aí? Como é que tá? Não tá parecendo cara, um líder de jovem. Não, mas, cara, por que isso é só pra jovem? Não é? E assim, e aí já vai. Não, cara, essa semana tá mais difícil, nem tive tempo com a minha esposa, né? Porque tô trabalhando muito. Por que você tá trabalhando muito? Como é que tá as suas finanças? Não, tá tudo bem. Então você tá querendo mais? Você tá com ganância? E vai, mano. Uau. Tá ligado? Não, mas cara, tipo assim, o discipulado é isso, é como ferro afia o ferro, né? Isso é massa, porque às vezes leva o cara pra um lugar que tá vivendo e não para pra pensar nessas perguntas. Sim. Porque são coisas que você vai só tocando, né? Sim, você vai tocando. Mas é por isso que tem tanta gente mascarada dentro da igreja. Que adora, que levanta a mão, que dá glória a Deus, dá até oferta, mas, cara, tá totalmente longe. E ninguém sabe, porque a gente não vive nem junto pra saber. Cara, quer saber de mim? Quer saber se eu sou uma bênção? Não é ouvindo minhas músicas, cara. Não é ouvindo quantos views eu tenho no YouTube.
É perguntando para quem caminha comigo todos os dias. Essa semana um amigo meu me ligou. Aqui, não quero ter um tempo com você, cara, porque, poxa, fulano me falou de você no Brasil. Eu falei, cara, você quer saber de mim? Liga pro meu pastor hoje, André Fernandes. Liga pro meu pastor, Leandro Barreto, também que me conhece. Liga pra minha esposa. Liga para os meus 5 maiores amigos da minha igreja, pessoas que caminham comigo no ministério, que estão comigo todos os dias na igreja, e vê o que elas falam de mim. Né? Porque hoje, se alguém tem uma palavra muito boa, a gente... Nossa, esse cara é uma bênção, né? É de Deus. E a gente nem sabe, cara. Se Jesus fala que naquele dia muitos, ele não fala pouco, você fala muitos, vão chegar diante de mim e vão dizer, mestre, eu curei enfermos. Eu preguei, eu discipulei, eu fiz isso, eu tive 20 milhões de views. E foi no teu nome. Foi em seu nome. E ele vai falar o quê? Fiquem longe. Porque eu não conheço vocês, né? Cara, se ele falou que são muitos, eu acredito que vão ser muitos. Né, cara? Porque se ele falou, vai ser. E você acha, e em cima desse que o Juninho estava perguntando, desse lugar, de que às vezes a gente entra nesse questionamento, será que a gente está sendo, cumprindo esse propósito ou não? Será que nós estamos no caminho certo ou não? O que você acha que hoje qual faixa etária você acha que menos entende? Você acha que os jovens não entendem esse lugar para ser discipulado, não querem estar debaixo de uma liderança? Ou os mais velhos que Cara, têm os mais dois. tempo? Os dois. Totalmente os dois. É. E como é uma cultura, toda implementação de cultura te traz desconforto. É. Por exemplo, o que aconteceu com o preço da gasolina essa semana? Subiu? Foi bom para você ir no posto? Não. Então, porque mudou. Toda mudança traz desconforto. Então, você chegar às vezes para um senhor de 55 anos, me conta da sua vida. Não. Mas eu venho aqui na igreja há 30 anos, tá? Senta aqui comigo. Já teve alguma vez que você traiu sua esposa? Já teve alguma vez que você desviou dinheiro? Como é que tá seu coração? Quando foi a última vez que você evangelizou? Você foi para alguém e pregou? Eu não tô falando de convidar para a igreja, não. Não tô falando de orar, eu tô falando que se você amou alguém, que você parou por alguém e pregou. Cara, se você nunca fez isso, é muito desconfortável. É interessante porque às vezes a gente vê jovens vindo na igreja e a gente tá com uma leva... Deus tá movendo algo aqui, tá vindo muitos jovens pra igreja, molecada bem da adolescente mesmo. E você fala, cara, vou discipular essa galera. E você vê que o tempo vai passando, e eles talvez já foram discipulados, e daí você fala, cara, não precisa mais daquele tempo. E vai parece que menosprezando esse lugar. Eu lembro pra até galera hoje. mais velha, né? Eu lembro até hoje, quando eu tava nessas viagens missionárias. E aí um grupo de amigos, assim, dos meus pais, eu ouvi eles falando, não, eles estão viajando assim, pregando, porque eles são muito jovens ainda. Mano, eu lembro até hoje, falei, Jesus, eu quero envelhecer, quero ficar de cabelo branco te amando. Não quero nunca olhar para uma geração que tá fazendo algo e falar, meu, legal o que vocês estão fazendo, quero ver quando ficar mais velho. Cara, eu já vi muita coisa errada. Já falaram muito mal de mim, eu já falei de muita gente, eu já errei, eu já acertei, saca? Mas a caminhada cristã não é sobre você errar ou acertar, é sobre você permanecer. Não é porque você errou, um erro não define uma pessoa, um acerto não define uma pessoa. É você permanecer no erro ou permanecer no acerto, né? Então, por mais que eu já tenha errado, uma coisa que eu sempre peço para Jesus, não me deixa nunca faltar compaixão. Nunca. Porque maldito seja o dia que eu vou olhar para uma geração e falar assim, eles estão assim que é muito jovem ainda. E a única maneira de permanecer então, é em relacionamento e mantendo essa chama acesa, esse amor, essa compaixão pelo próximo, pela igreja, se relacionando com Deus, com o Espírito Santo. Totalmente. E estando disponível para o processo de Deus, né? Deus, ele sempre vai podar aqueles que ele ama para que gere mais frutos. Né? O meu pastor Leandro Barreto diz que a poda é uma leve sensação de perda. Então você perde, parece que perdeu agora, mas que você vai ganhar muito depois. E a gente, a nossa geração, a gente não tá acostumado com perda. Né? E não é ensinado desde casa mais, né? E, tipo assim, a gente é uma geração muito instantânea, né? Você pode escolher tudo. Outro dia eu tava falando, eu não tenho nem mais a frustração de ir na casa de alguém e
ter que comer algo que eu não gosto. Tipo assim, não tem mais isso, porque agora tem até Uber Eats, que você escolhe tudo. Né? Se quiser comer, não gosto disso aqui, eu vou pedir, daqui a pouco chega ele na porta. E ainda mais agora nessa transição que você passou, né, que você tá morando aqui nos Estados Unidos, é muito diferente para você essa questão da cultura daqui? Tá sendo mais fácil se manter conectado, manter essa chama acesa? Ou você acha que porque esse lugar aqui é um lugar capitalista, né? Principalmente para quem não veio com foco 100% no reino ou no propósito. A pessoa veio aqui para buscar dinheiro ou finanças, ele veio para um lugar onde ele vai conseguir, porque aqui você trabalhou, você recebe, né? O que você vê nessa transição que você tem passado? Como que você acha que tá sendo a igreja aqui? Cara, a realidade daqui é muito diferente mesmo. É impressionante. Porque você tem pessoas que não querem viver propósito nenhum, né? O Rafael Conrado fala, né? Pior do que a falta de um green card é a falta de um propósito. Então você pega pessoas que vieram com esse propósito errado, não tem propósito eterno nenhum. O John Piper tem uma frase que eu gosto muito: tudo o que não tem utilidade na eternidade é eternamente inútil. Então, quando eu falo de propósito, é disso, que não tem um propósito para a eternidade, né? Então, ela tem um propósito de enriquecer, mas não é um propósito eterno, né? Então, você pega pessoas assim e, cara, você pega igrejas, que é aí que é o grande ponto. Igrejas que precisam ter gente para poder bancar uma estrutura. Então, para ter gente, você não pode ferir quem está indo, mesmo que a pessoa não esteja sem propósito, você não pode falar a verdade. Né? Graças a Deus, assim, pelo menos lá na minha igreja isso não acontece, porque o Fernandes pega pesado, cara. Mas você termina tendo, né, isso, e o pior de tudo a igreja, ela vira um clube, até pra gente que não quer nada com o reino de Deus. Eles querem amigos ou eles querem uma oportunidade de emprego. E lógico que Deus usa isso, né? É uma isca, né? Só que o grande ponto eu tenho visto mais pessoas sem propósito entrando na igreja e desviando quem tá lá dentro, do que pessoas sem propósito entrando na igreja e se convertendo lá dentro. Então esse que é o grande perigo. Isso aqui, não no Brasil. Aqui. No caso da condição financeira. Cara, e por que os Estados Unidos? Aí tem que perguntar pra Jesus, Te né? trouxe pra cá sem opção. Eu amava, sempre amei essa terra, sempre amei essa nação. Desde os 10 anos eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Eu já quis muito mudar pra cá. Quando Deus abriu uma porta pra eu vir, cara, eu tive uma experiência bizarra. Eu voltei pro Brasil chorando e falei, nunca mais quero sair do Brasil. Tipo assim, uma experiência espiritual mesmo. Assim, eu vi um coração verde e amarelo e, cara, Deus falou comigo, assim, dentro de mim. Eu te criei nessa nação, nunca mais fale mal dela. E o que eu falava muito mal, o Brasil é desorganizado, o Brasil não presta, o Brasil é um jeitinho brasileiro. Cara, e aí eu só comecei a ouvir Cirilo, Nívia Soares, Ana Paula de novo. E eu tava em Reading, tava na Bethel. E aí, cara, eu voltei pro Brasil, falei, nunca mais vou querer morar fora. Aí Deus falou, agora você vai, então. Agora você tá pronto. Só que aí, cara, eu jamais queria vir pra Flórida. Jamais. Odeio o calor. Cara, odiava espanhol. A língua hispana, né? E, cara, quando Deus falou que a gente ia pra Flórida, eu falei, não, Deus. Tanto lugar. Me manda pra Nashville. Né? Me manda pra Kansas City, Califórnia, né? Que ele começou falando comigo sobre uma praia. Né? Eu via pessoas sendo batizadas numa praia. E a fala hispana, glória a Deus. Califórnia. Los Angeles, né? E não, cara. Fomos pra lá porque ele prometeu um avivamento pro sul da Flórida. Então. E aí veio a família toda? Sim, eu, minha esposa e meu filho. Legal. Cara, o que você vê? Tipo assim, tem outras pessoas que estão trazendo, alguns brasileiros que eram referências no Brasil e agora estão na Flórida, principalmente na Flórida. E o que você vê Deus fazendo ali e nos Estados Unidos? A gente vê Deus falando, cara, o brasileiro vai vir incendiar essa nação, vai trazer aquela paixão brasileira para esse lugar. A gente tem visto isso acontecer, mas específico ali para sua região.
porque o que? O Deus te trouxe, falou, vai acontecer. Foi aquele negócio de Abraão, vai, Sim. que eu vou te mostrar o caminho. Ou você tem algo que Deus já te mostrou. Cara, no começo foi vai. Deus nunca vai falar o segundo passo se você não der o primeiro. Né? Eu tava falando isso agora. uma hora atrás. Então, assim, a palavra foi vai, a gente veio. E quando faltavam 2 semanas pra gente ir, já tava tudo comprado, tudo organizado, Deus começou a falar o que era. Então, assim, a gente sente muito no coração de não só servir a igreja local, né, como a gente já tem feito lá na Lagoinha, mas também de ter uma casa de oração, né? Então, e que seja uma casa de oração para as igrejas da região. Então, a gente está conversando com alguns líderes hispanos, né, americanos, para que a gente faça isso juntos. E se eu puder falar algo, se Deus te chamou para fazer algo, você também tem a sua responsabilidade de se capacitar para isso, né? Então, a gente tá falando ontem, né, sobre a língua inglesa, né? Ai, Deus mandou vir aqui que ele vai usar os brasileiros para espalhar a paixão de Jesus entre os americanos. Então, Deus falou, espalhar a paixão entre os americanos. Então, você vai precisar de 2 coisas, paixão e a língua americana, inglês. Comunicar com eles. Então, assim, muito simples, né? Às vezes a gente faz o cálculo, não, Deus me chamou, Deus vai capacitar e acabou, mas igual a santificação, né? A salvação são 3 etapas, né? Conversão, santificação, glorificação. Na etapa da santificação é você e o Espírito. O Espírito Santo, cara, você tá andando na rua, te ofereceram maconha. O Espírito Santo não vai amarrar sua mão e dizer não. Você vai dizer não. Sua escolha. Então, assim, é o que na teologia chama de sinergismo. Sinergia, né? Você e alguém. Você e o Espírito Santo. Mesma coisa na capacitação para a obra missionária. Deus te chamou, ele vai te dar uma capacitação para você absorver o inglês até mais rápido. Eu acredito nisso. Mas se você não for estudar, cara... A própria música, né? Exato. Chama pro louvor, mas eu não sei tocar, ainda não vou aprender. E, cara, eu sempre falo isso. André, mas se a gente tem que querer a unção, pra que na adoração, pra que eu vou ensaiar? Cara, você ensaia e você treina pra você ficar tão bom naquilo que você vai poder fazer aquilo de olhos fechados e nem vai se preocupar com aquilo. Imagina, eu tô aqui ministrando louvor. Aí eu não sei, cara, acorde. Aí eu falei, puxa, depois do dó é o lá menor. Cara, como é o lá menor mesmo? Ai, pronto, é assim, ufa. Cara, se eu tô preocupado com a técnica, eu não vou estar preocupado no que Deus quer fazer no lugar. Agora, se eu já tenho técnica, se eu já tenho prática, cara, eu tô totalmente livre para ouvir o que o Senhor quer fazer ali. Porque eu já fiz minha lição de casa. Né? Então é a mesma coisa na missão. Se preparou, né? Para exercer aquilo que ele te chamou para fazer. E a diferença entre a questão do louvor, a adoração do Brasil, com a adoração americana, do povo americano? Porque tem muito americano na igreja que vocês congregam? Não. Só brasileiro e hispano. Mais brasileiro. Mais brasileiro. Mas mesmo entre o povo brasileiro, assim, você viu uma diferença muito grande entre o mesmo povo em 2 lugares diferentes? Não, cara. A igreja tem o mesmo lugar. Se é uma igreja que queima, ela vai queimar em qualquer lugar. Isso. Mas você acha que nessa terra o povo está um pouco distante? Porque eu falo essa questão financeira. Então, isso sempre vai acontecer, né? O que eu falo assim, quem queima, queima do mesmo jeito. Agora, a distração é nítida. Ainda mais, por exemplo, lá em Miami tem muito evangelístico. Tem muita gente que pisa lá pela primeira vez que pisou numa igreja. Não dá pra eu esperar que essa pessoa esteja de mão levantada e chorando. Tipo assim, lógico que acontece muito. Mas não dá pra eu achar que ela vai estar cantando, eu quebro o meu vaso. Não vai. Ela nem sabe o que é vaso, o que quebrar o quê? Né? Tipo assim, ela nem entende a figura de linguagem. O que dizer que fazer quando ele vem, ele quem? Né? A pessoa é levada pela emoção do culto, né? Exato. Conhece, na verdade, a essência por trás. Não, e até pelo espírito mesmo, mas assim, não dá para eu esperar que essa pessoa vai ter a mesma expressão de adoração do que um cara que tá queimando por Jesus jejuando há 40 dias, sabe? E aí também entra no ponto de que a gente, se nós entendermos que o Rafael Conrado sempre fala isso, que a gente tá indo ali
adorando, né? A gente não vai ali para adorar. Vai adorando. Então, se você chegar ali já adorando, na presença de Deus, essa pessoa que ela não tem esse hábito, ela tá sendo evangelizada ali pela sua atitude. E esse é o nosso papel como cristão, né? As pessoas olharem para nós e manifestar a glória dele. As pessoas quererem Ver um adorar, exemplo, né? quererem adorar a Deus. Mas aí que é o grande problema de eu entender o objetivo de um líder de louvor. Porque se a pessoa tá olhando para mim e eu não carrego a presença, não vai adiantar nada. Vai ser um show. Exato. Agora, se eu carrego a presença, mano, eu nunca vou esquecer quando eu fui pra África a primeira vez, eu fui com o Jormai, a gente foi pra Zâmbia, e aí, cara, lá pelo 5º, 6º dia, um pastor africano, Jack, que ele ia nas vilas evangelizando, Jack Matatua, acho que é o nome dele, e aí ele falou, André, quero que hoje você lidere adoração na vila. Aí eu, mano, fechou, vai ser demais. Aí fomos com ele, né? Ele ia passando em vários barracos, né? Ia chamando o pessoal, vai ter culto. O pessoal não tem trabalho, não tem nada. Era tipo assim, segunda, 3 da tarde, vai ter culto. Não, o povo vive na miséria lá. Não tem trabalho, não tem nada. E aí, cara, eu lembro que enquanto ele ia chamando, eu lá todo empolgado, vendo os africanos, as mulheres africanas indo, glória a Deus. Aí eu, mano, eles não vão conhecer nenhuma música do Jesus Culture. Eles não vão conhecer nenhuma música da Bethel. Eles não vão conhecer nenhuma música da Nívia Soares. O que eu vou cantar aqui, mano? Cara, eles não falam nem inglês, nem português. Como que vai ser? O que vai acontecer, cara? Eu fiquei desesperado. E aí ali eu lembrei de uma frase do A.W. Tozer, que fala, é muito difícil explicar o que é unção, mas é muito fácil ver alguém que não tem. E eu falei, cara, assim, Jesus, me perdoa se eu não me preparei para estar aqui o suficiente. Mas eles precisam entender a sua presença. Porque eu não falo a língua deles e eles não conhecem nenhuma música. E, cara, eu só comecei a dedilhar o violão e cantar em português mesmo, tava nem aí. E, mano, do nada um começa a chorar, outro começa a chorar, outro começa a chorar. E, cara, e foi incrível, mas me marcou muito essa dependência, sabe? Então, hoje, eu acho que a mesma coisa se aplica para uma igreja evangelística, né? Se você não carrega a presença, vai ser bonitinho, cara. Vai ser legal, vai ser performático, vai ser instagramável. Mas não vai ser feito algo profundo na vida de quem tá lá, né? Senão... Eu até brinco, né? Saudade de um demôniozinho no meio do culto, né? Nunca mais teve, né? Porque ele não precisa sair dali, então, né? Mas a pergunta aqui. Será que não tem mais demônio no culto? Porque o nível do amor de Deus aumentou muito e não tá tendo isso? Ou porque não tá tendo mais glória no nosso culto? Essa é uma pergunta. Eles já não difícil. manifestam mais. Cara, e entre a igreja brasileira e a igreja americana, muita diferença? Muito. Em tudo. Muito. Eu sei que a gente conversava ontem, mas... Cara, a principal diferença que eu vejo é o brasileiro não tem nenhuma organização. Começa o culto a hora que for, termina o culto a hora que quiser. E, cara, presta muita atenção aqui pra não ficar errado, mas... Eu amo quando o culto não tem hora pra acabar. Mas eu detesto quando o culto se prolonga por causa de má organização ou por causa de falação. Uma coisa é um culto de 6 horas da glória de Deus. Outra coisa é um culto de 3 horas, mas porque 1 hora o pastor ficou falando da viagem que ele fez, ou porque teve o fulano que não sei o que, aí dá um aviso de não sei o que, 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 e de glória teve 10 minutos. Né? O meu pastor Leandro Barreto, ele fala algo muito louco. Um dia perguntaram para ele, por que a Poema é uma igreja muito referência de avivamento no Brasil? Perguntaram para ele, por que na sua igreja o louvor são 30 minutos? Aí ele falou, não são 30 minutos, a gente dá liberdade para o que Deus quer fazer. Já teve louvor de 1h30. Mas o fato é que se o líder de louvor não tem unção para fazer algo acontecer em
5 minutos, não é nem 30 que ele vai fazer. Né? Então, tipo, então assim, o problema do culto ser longo não é a glória de Deus, mas é por que ele foi longo, né? O que Deus queria fazer nesse tempo? Exato. Então a gente é muito, cara, às vezes irresponsável com o horário. Tipo assim, o culto é 10 horas da manhã, todo mundo chega às 10h40, cara. Isso é normal da igreja brasileira, né? Então, e aí o que acontece, cara? Aí tudo muda. Não, então vamos deixar as músicas mais pro final, vamos começar com uma música mais rápida, não tem muita gente. E aí, cara, no fim você tá servindo homens, né? Porque os homens estão chegando atrasados, tipo assim. Fazendo algo atrativo ali pra Exato. eles, esquecendo que tem alguém que é digno de glória. Exato. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma paixão incrível. A gente tem um mover incrível. A gente tem uma expressão incrível. A gente tem palavras incríveis. Tem homens de Deus incríveis. Cara, eu sei enumerar 30 homens de Deus que eu piro no Brasil. Sei enumerar 3 nos Estados Unidos. Tipo assim, hoje eu me influencio muito mais por homens de Deus no Brasil do que homens de Deus na América, saca? Agora, ao mesmo tempo, a América tem muita honra, cultura de honra. O brasileiro é uma nação de muita orfandade. Você não consegue celebrar a vitória de um irmão. Se uma igreja ficou mais lotada que a sua, você não dá glória a Deus. Você quer chamar alguém para sua igreja ficar mais lotada, para você postar, para mostrar que a sua igreja ficou mais lotada, né? Então a gente compete, né? Filhos órfãos competem, filhos adotados se completam, né? Então o americano é muito mais adotado, né? Ele tem espírito de adoção. Ele não compete, ele não tem esse controle sobre as pessoas, né? Não tem tanta manipulação. Mas ao mesmo tempo, isso é a parte boa, né? Os dois têm parte boa e ruim. Ao mesmo tempo, eles são extremamente metódicos no lado ruim da coisa. Eles não conseguem se abrir para algo diferente. Eles não conseguem entender relacionamento, porque eles são task-oriented, não people-oriented. Né? Então, cara, a gente tem uma reunião aqui. Eu tô chorando, eu tô precisando de ajuda. Mas acabou, cara, já deu 1 hora. Desculpa, depois a gente continua. Não, mas eu tô precisando. Não, cara, eu só tenho 1 hora na minha agenda. Né? Então, é mais ou menos isso. É incrível, cara, porque a gente olha pra isso e a gente vê... Porque como eu vim pra cá novo, então eu vivi o Brasil até uns 15 anos, vim pra cá, consegui viver entre os americanos também um tempo. Então eu tive amizade americana, e ver os pais americanos, não só os filhos na escola, mas eu fui pra casa de amigos. E você vê essa frieza, e eu fui acho que em uma igreja americana até hoje, e você vê a cultura americana e a cultura brasileira ainda dentro das igrejas. Parece que a igreja não conseguiu quebrar esse lugar. Então, igual você fala, não tem tudo isso com o horário, e da mesma forma que o americano é frio, ele era frio antes da igreja, com frio com Jesus. Então, parece que aquela cultura de quem ele ainda permanece, ela não foi quebrada, não foi rompida. E o pior de tudo hoje é a segunda geração. Porque você pega uma geração de adolescentes que já são americanos, eles só são filhos de brasileiros, eles são americanos. Só que eles têm toda essa paixão, todo esse calor humano de uma família brasileira, mas eles têm toda a metodologia, né, toda a vivência de americano. Então, cara, eles não têm pra onde ir. Porque eles vão na igreja brasileira, cara, eles piram com o fogo de Deus lá, mas eles nem falam mais português direito. Eles não conseguem, cara, e eles não conseguem se conectar. Mas ao mesmo tempo, cara, a desordem, a competição, né, tipo assim, eles, cara, não consigo, culto atrasa, não sei o quê, né, não dá pra mim. E aí ele vai à igreja americana, não, legal, aqui todo mundo entra no horário, aqui todo mundo não compete entre si, mas não tem o fogo. E aí... Se organizar direitinho, nós consertamos tudo. E esse fogo organizado, né, que... Chama o Rafa Conrado. Chama ele que ele dá um jeito. E você tem visto isso acontecer? Essa união na igreja? Ainda não. Ainda não? Eu creio que tá começando. Que era juventude ainda. Mas, cara, sabe qual que é o ponto? Vai custar a programação das igrejas para isso começar a acontecer. Você fala programação nesse sentido que é muita coisa? Igreja que tem culto todo dia não vai conseguir ter discipulado. Vai ter que custar, vai ter que tirar um culto na semana. Igreja que tem programação sem parar, não vai conseguir, cara, se organizar para 5 anos, para 10 anos, saca?
Tipo assim, até, por exemplo, os pastores que querem, então, falar inglês. Tipo assim, ou líderes, ou alguém que quer falar inglês. Hoje, se você vai numa igreja, que você tem programação todo dia, quanto que você vai estudar inglês? Quanto que você vai ter tempo com a sua família? Quanto que você vai poder, então... Galera, vamos unir todas as igrejas aqui, fazer uma noite de adoração, uma vez no mês, vamos? Tá, pode ser quarta. E quarta eu tenho culto jovem. Quinta, aí a outra. Não, quinta é o meu culto jovem. Tá, terça. Ah, não, terça é o meu culto jovem. E aí? Por aí vai, né? Sabe? Então, como que a gente vai... Cara, vai ter que dizer não pra alguma coisa. Não tem como. Você quer emagrecer? Quero. Você vai ter... Você vai ter que dizer não pro doce, cara. Não adianta, né? Tipo assim, pra você dizer sim pra algo, você tem que dizer não pra outro. André, a gente sabe aí que você tem seu compromisso e tudo. A gente só queria fazer algumas perguntas que o pessoal mandou. A gente abriu uma caixinha de pergunta ali. Claro. Você tá com elas aí? Só se Não, não acho for que tá. tatuagem é pecado. Não, foi o que nós trocou ideia mesmo. Era mais sobre o seu ministério, essa caminhada sua aí, como é que foi, que aconteceu tudo. E Posso fazer uma? vai lá, cara. Eu tenho uma pergunta aqui que é a Daiane, lá do Brasil, minha cunhada, gente boa demais. Mandou aqui, ela perguntou assim, ó. Na sua bibliografia, você relata que iniciou na área de música através de composição no seu próprio quarto. E a pergunta é, eu gostaria de saber qual foi a primeira composição e como foi essa experiência para você? Cara, eu comecei na música, antes de compor música pra igreja, eu compunha trilha sonora. Uhum. Então eu fazia trilha sonora para filmes e curtas, né? Então eu sempre gostei muito de criar melodias. A primeira canção que eu escrevi, que foi lá na Austrália, se chamava Sobre as Águas. E foi sobre aquela história de Pedro sair do barco, né? E tá olhando para Jesus, o refrão dizia: segura na minha mão, não me deixe cair, não me deixe olhar pra tempestade, água do mar. Era bem isso, né? Uhum. E essa foi a minha primeira canção que eu realmente escrevi, assim. Escrevi ela inteira. Cheguei a gravar, nunca lancei, mas cheguei a gravar. E ontem a gente estava conversando um pouquinho, você disse que sempre é uma trilha sonora, a composição, a música sempre é uma trilha sonora de algo que você está vivendo. Sim. Você está vivendo algo nesse momento que te levou aí nesse lugar? Cara, hoje o que eu tô vivendo é realmente a dependência de Deus, realmente saber que, cara, nada se compara à presença dele, sabe? Assim, literalmente, o caos pode estar reinando, mas estando escondido nele, a gente tem vitória, né? Então eu tenho passado muito por isso. Eu tenho escrito sobre perseguição bastante, né? Cara, muitos salmos, né? Eu tô vivendo muitos salmos, né? Assim, os meus inimigos me cercam, os meus inimigos me rodeiam, né? Mas eu não quero a destruição deles, claro, né? Porque a nova aliança não é sobre isso. Mas ele prepara uma mesa, né? Na frente dos nossos inimigos. Então eu tenho passado por esse momento, assim, de muita luta. Não é fácil vir pra cá, né? Não é fácil se sustentar aqui com dólar a R$5, né? E a gente ainda não pode trabalhar aqui, porque nosso green card ainda não chegou. Se Deus quiser, em breve chegará. Então, a gente tem vivido isso, cara. Aprovação, fé, posicionamento. Cara, a gente falou dessa molecada que tá crescendo aqui, filho de brasileiro mais americano, e se pudesse dar uma mensagem pra eles, assim, que seria posicionamento de vida deles. Eu tava conversando com os meninos lá em casa, a gente faz um estudo bíblico, eu falei, galera, vocês congregam numa igreja brasileira e vocês não falam português. Falei, muda a língua de vocês quando vocês estiverem conversando com amizade. Então eu falei pra eles, porque você tem que conseguir alcançar os dois lados. Talvez eu tenha um amigo na escola que não é cristão, você vai ser esse ponto de acesso. Só que você fala português. E você congrega na igreja brasileira. Talvez você não vai entender o que o seu pastor tá falando. Então, tipo, você teria alguma coisa pra você passar pra essa molecada? Cara, entendam o valor da vida na vida, que a gente fala. Vivam na vida dentro dos seus amigos. Crentes e não crentes.
a gente às vezes desconhece muito Por muito tempo a gente viveu numa bolha, assim, né? Do tipo, cara, eu sou crente, eu não vou andar com ninguém da minha escola. Cara, na minha faculdade eu fui pra 3 festas, crente. Eu não bebi nada, eu não botei uma gota de álcool na boca, eu não dancei uma música, eu fiquei sentado. Mas para que os meus amigos vissem que eu estava lá por eles. Se um deles ficasse bêbado, precisasse que eu levasse, tá ligado? E depois eu parei de ir. Tipo assim, eu vi que não tava tendo tanto propósito quanto eu achei, mas eu parei de ir, saca? Mas eu nunca vou esquecer, cara, quando um menino deu ruim no relacionamento dele, ele veio chorando pedindo conselho pra quem? Pro crente. No meio da festa. Não, depois de uma, saca? Então, assim, às vezes a gente se exclui tanto das amizades, né? E cara, às vezes a gente quer evangelizar, mas sem relacionamento, né? E Jesus, ele sempre que ele anunciou uma mensagem de reconciliação ou perdão, ele estava cheio de compaixão, né? E Jesus se compadeceu das multidões, Jesus se compadeceu da mulher adúltera, Jesus se compadeceu da mulher do fluxo de sangue, Jesus se compadeceu da mulher samaritana no poço, né? Jesus se compadeceu do filho do centurião, se impressionou com a fé dele, que nem crente ele era. E Jesus não falou pro centurião romano, abandona tudo de Roma, começa a me seguir. Olha isso, mano. Cara, é muito provável que o servo dele fosse o namorado dele. Porque Roma tinha uma prática homossexual muito grande. E um servo de um centurião também era um escravo sexual. E Jesus vira pra esse cara e fala, eu não vi tamanha fé. E com certeza, cara, ele foi transformado. Ele foi transformado, saca? Por ver um milagre. Os milagres de Deus, eles não servem para apontar para a bondade de Deus, né? E, cara, alguém que teve um encontro com Cristo, mano, é inegável. Então, assim, o que eu falaria é, vocês, nova geração, se esforcem para fazer com que os seus amigos tenham encontros com Cristo, né? Encontros sobrenaturais. Cara, as pessoas podem falar o que for. Eu posso me decepcionar o que for com religião, com pessoas, com ministérios, mas ninguém pode dizer que as coisas que eu vi Jesus fazer é mentira. E é muito, cara, eu tô pirado nessa música nova do Brandon Lake, né? Too Good to Not Believe It. Que ele fala, eu vi câncer desaparecer, né? Eu vi famílias se reconstruírem. Então vocês vivam o evangelho de vida na vida, de discipulado, e se esforcem para fazer com que seus amigos tenham uma experiência com Jesus. Um encontro com Jesus muda uma vida inteira, né? Para encerrar, eu costumo dizer que Zaqueu é o maior exemplo disso para mim. E cara, assim, a gente cresceu ouvindo que Zaqueu tava louco para ver Jesus, né? Nossa, cara, eu amo tanto Jesus que eu vou escalar uma árvore. Mas o grego tem várias palavras para enxergar e ver. E a palavra que usa, que diz que Zaqueu queria ver Jesus, era que Zaqueu queria dar uma olhadinha. Não era que ele queria... Mano, ele queria matar a curiosidade dele. Mano, tá todo mundo falando desse cara aí. Igual se, sei lá, você tá no aeroporto, você vê uma galera, e o Will Smith tá aí, mano. Quem não quer falar pra ver? Exato, mas significa que você quer seguir o Will Smith? Que você tem um pôster dele na sua casa, que ele entrou na sua casa? Não, só quer dar uma olhada. E é essa palavra em grego que usa. Só que logo depois que Zaqueu sobe na árvore, Jesus vem até ele. Primeira coisa, Jesus chama ele pelo nome. Ninguém tinha apresentado eles ainda. Jesus sabia o nome dele. Sempre que Jesus aparece pra gente, ele nos chama pelo nome. E a palavra diz que ele então olhou para Zaqueu. Só que no grego também é outra palavra. Ele elevou seus olhos profundamente para Zaqueu. Olha isso, mano. Enquanto um cara queria... Cara, imagina olhar nos olhos de Jesus, são como chamas de fogo. Enquanto um cara só quis dar uma olhadinha em Jesus, Jesus olhou para dentro dele, mano. E instantaneamente ele fala, foi decretado que eu fique na sua casa hoje. O cara na hora, tá bom. Ele foi, mano, ficou fascinado ali em segundos. Então, cara, um segundo olhando nos olhos de Jesus. Foi atraído.
ninguém é mais o mesmo. Então o que a gente precisa causar como geração é isso. É só provocar um encontro com Jesus, cara. Cara, isso fala muito pra nós, porque a gente tem que andar nesse lugar, né? Sim. A gente tem que andar verdadeiramente com Jesus pra poder fazer ele transpladecer de nós, sair de nós, ser uma Exato. luz lá fora. Que é o nome do nosso grupo, é Ace Lighthouse. Eu esqueci o nome da palavra. Lighthouse. É o farol. Farol pra vida dessas pessoas. Um farol. Exatamente. Já tem trilha Tem até sonora. trilha sonora já, cara, pra gente usar. Gui, mais alguma? André, e se, pra gente encerrar, se você tivesse aí 1 minuto pra ministrar pra essa geração como a sua última palavra, o que você falaria, o que você ministraria pra essa geração, pra esse mundo aí, tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos? Cara, eu literalmente repetiria a mesma coisa. Busquem viver a vida entre vocês. Cara, uma vez eu me reuni com uma líder americana e ela falou: eu quero aprender de vocês no Brasil. Eu sei que vocês são muito referência. A minha igreja lá, Poema, é muito referente de discipulado, né? E ela: eu quero aprender de discipulado, como é que é, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei pra ela: é vida na vida. Ela: o que é vida na vida? Eu falei: é uma mesa. É Jesus, né? Só vai falando parábola, quem entendeu, entendeu. Aí ela: mas o que é uma mesa? Eu falei: é um lugar onde você vai, todo mundo tem a mesma altura, né? Todo mundo se olha no olho e todo mundo pode abrir a sua vida um pro outro. Top. Aí ela: mas é o quê? Isso é tipo uma meeting? Is it like a business meeting? A meeting, something like this? Like a coffee? Falei: não, é só viver junto. Ela: mas viver junto como? Vocês marcam uma reunião, então? Vocês põem no... Eu falei: você já foi no cinema com seus discípulos? Simples. Já fez um churrasco na sua casa? É simples. É simples, sabe assim? Quem quer viver junto, vive junto. Você tem que arranjar... Cara, ele é um dos seus melhores amigos. Você tem que arranjar tempo pra vocês falarem. Ô, mano, então, me liga hoje 3h15. Não, mano, você já se fala o dia inteiro. Isso é vida na vida. É simples assim. Né? Você não precisa arranjar a hora pro seu discípulo. Seu discípulo já tá na sua vida. Se ele não tá, é porque ele não é seu discípulo, então. Né? Então, tenham tempo, tenham vida na vida e se esforcem pra provocar encontros com Jesus. Amém. É isso. Top, cara. Cara, muito obrigado. Uma honra muito grande poder ouvir aí e conhecer um pouco do teu coração sentado aqui na mesa, né? A gente já te acompanhou aí online, mas é muito prazeroso estar aqui, poder te ouvir e poder abençoar o pessoal aí com esse podcast, né? Com esse vídeo. E a gente espera que essa mensagem possa te ajudar. Se você gostou aí desse conteúdo, que você possa aí compartilhar nas redes sociais e tá seguindo aí a página e se inscrever no nosso canal. Tem alguma consideração, Julinho? Só isso, cara. Obrigado. Obrigado pelo carinho. É Segunda nóis. vez que você esteve com a gente aí. Muito obrigado. Tem sido um tempo precioso. E volte sempre. Pode deixar. Nossa igreja, cara, É isso aí. Tamo junto. Galera, Valeu. obrigadão. Tamo junto. Deus Até a abençoe. próxima. Valeu. Falou.